Fala galera, tá no ar mais um Brisa Esportiva, edição histórica e curiosa. E a história de hoje é sobre uma das maiores, mais clássicas, tradicionais e importantes vitórias da história do Paysandu. Fica ligado que depois da vinheta a gente vai contar tudo sobre essa história do nosso Papão do Norte. A gente sabe que o futebol sul-americano é cheio de tradição. São vários clubes aí gigantes, históricos, com camisas pesadíssimas, e a história de hoje envolve um dos maiores aqui da América do Sul, que é o Peñarol. E a história do Peñarol é repleta aí de vitórias, é repleta de glórias, mas em especial a década de 60 foi uma década assim extremamente vitoriosa para o nosso querido Carboneiro. De 1960 a 1968, não tinha ninguém no Uruguai que conseguisse parar o Peñarol. Todos os campeonatos uruguaios desses 9 anos foram ganhos pelo Peñarol sem grandes dificuldades. Já no início da década de 60, exatamente em 1960, o Peñarol já abriu a década sendo campeão da Libertadores. E no ano seguinte, não satisfeito com somente uma, conseguiu aí conquistar o bicampeonato. E no auge de toda essa vitória, com aquele puta elenco que o Peñarol tinha, ele decidiu excursionar aqui pelo Brasil. Pra quem não sabe, na década de 60 era muito comum que os clubes, vários clubes do mundo faziam isso, inclusive muitos clubes brasileiros, excursionavam por outros países a fim de levar o nome do clube, para que outros países, né, torcedores de outros países conhecessem o clube, conhecessem o nome, conhecessem a história e, claro, também para arrecadar dinheiro, né, porque isso dava muito público e dava muito dinheiro para esses clubes. Então aí nessa intertemporada, né, entre uma temporada e outra, o Peñarol decidiu que viria aqui para o Brasil fazer uma excursão, fazer vários amistosos com diversos clubes brasileiros por aqui, a fim de aproveitar aí essa era de ouro que eles estavam vivendo e conseguir levar o nome do Peñarol aí para a boca também dos torcedores brasileiros. E bem, o Peñarol, como não podia deixar de ser, estava numa fase imbatível e chegou aqui vencendo todas as partidas que disputou contra os clubes brasileiros. O Peñarol chegou a fazer 15 partidas seguidas de invencibilidade, vencendo inclusive o poderosíssimo Santos de Pelé, de 1965. E aí o Peñarol, no auge desse elenco, dessa década vitoriosa, de todos esses títulos seguidos, caiu nas mãos do nosso querido Paysandu. Só que o Paysandu também vinha de uma década bastante exitosa aí na sua história. Ele estava sendo praticamente a grande potência do futebol paraense e conquistou vários campeonatos estaduais seguidos também naquele ano. Mas como a gente sabe que infelizmente os times do Norte e do Nordeste muitas vezes são subestimados, muitas vezes são invisibilizados, são preteridos, né, com relação aos times aqui do Sudeste, o Paysandu talvez tenha entrado em campo bastante desacreditado por aqueles que davam como certa já a vitória do Peñarol. Porque, poxa, se o Peñarol conseguiu aí 9 títulos nacionais seguidos, 2 Libertadores seguidas, conseguiu intercontinentais, conseguiu sei lá mais quantos campeonatos, todo mundo imaginava que ele seria aí um gigante frente ao Paysandu. Só que ninguém contava que o Paysandu também iria se agigantar em campo naquela partida e o Paysandu nem tomou conhecimento do Peñarol. O Paysandu acabou vencendo aquela partida por 3-0. A vitória acabou tendo uma repercussão internacional, mundial, porque afinal de contas o Peñarol era um dos maiores clubes da década, era o maior clube do Uruguai, era um dos grandes campeões, né, naquelas épocas, naqueles tempos. Então a vitória, a derrota naturalmente, acabou sendo notícia no mundo inteiro. E ela foi tão importante para a história do Paysandu que futuramente ela foi inclusa no hino popular do clube. E foi assim que, sem nenhuma predileção, sem nenhum holofote, sem nenhuma credibilidade dada pela imprensa, pelas torcidas pelo Brasil afora, pela América do Sul afora, que o nosso querido Papão conseguiu parar o clube que parecia imparável na América do Sul. E fica a dica aí pra gente que é fã de futebol. A gente precisa, não só como fã de futebol, mas também como brasileiros, valorizar mais o futebol do Norte e do Nordeste. Porque ele não só tem uma puta de uma tradição, ele não só tem muita história por trás, mas ele também precisa que a gente acompanhe, que a gente incentive, que a gente mostre valor e que a gente abra um pouco de espaço para que os campeonatos do Norte e do Nordeste sejam transmitidos, sejam assistidos e tenham tanta visibilidade quanto os que a gente tem aqui no Sudeste. Porque a história do Norte e do Nordeste, não só no futebol, é gigante e ela merece sim muita visibilidade.
E é isso, galera. Esse foi mais um Brisa Esportiva. Fiquem ligados aqui. Confiram também o texto lá na íntegra no Curioso do Futebol, porque dá trabalho para escrever. Muito mais trabalho do que dá para gravar. Então fiquem ligados lá também. Curtam as nossas páginas no Facebook. Curtam o vídeo aqui também. Se inscrevam, que a gente quer ganhar dinheiro. E é isso. Até semana que vem.